Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aqui do canal. Vamos pra cima. Gente, esse vídeo, eu tava doido pra fazer um vídeo do tipo, contando um pouco sobre essas três frases que me fizeram mudar e pensar em muitas coisas, tá? E que por conta de uma decisão que eu tomei, eu consegui ter alguns ganhos, vamos dizer assim. Então, atitudes e decisões muda tudo, muda muita coisa, tá? Se você toma uma atitude que vai te levar para um caminho bom, ela vai mudar muita coisa na sua vida. Então, senta aí, pega o teu cafezinho, pega a tua pipoca e vem comigo, porque a gente vai agora conhecer a história do André Ivan. Vou contar um pouquinho da minha história aí de empreendedor para vocês desde 2019, tá? Desde 2019, nessa pegada. Olha só que louco, hein? 2019 e a gente tá em 2023, cara. Tem muita coisa que eu não acredito. Literalmente eu não acredito que eu consegui fazer uma parada. Eu peguei isso, aprendi, coloquei em prática e comecei a desenvolver isso. É muita loucura isso. Mas eu vou tentar resumir da melhor forma possível aqui, tá bom? Então vamos lá. Tudo começou lá em 2019. 2019, eu estava totalmente perdido. Não sabia como eu ia trabalhar, como eu ia arranjar dinheiro. E ainda estava com meu filho a caminho, tá? E o desespero do pai, quando o filho vai nascer, é que realmente a gente se preocupa em encher o armário de fraldas, de coisas, de roupinhas. E sim, a gente vai ganhando de parentes, vai, sabe? Mas a gente como pai se preocupa. Então, eu comecei a pesquisar algumas coisas na internet de como eu poderia trabalhar para ganhar dinheiro logo imediato. E aí, eu vi um vídeo de um rapaz, que eu vou até comentar num próximo vídeo aí futuro, onde ele vendia docinho na rua. Ele vendia brigadeiros na rua. Então, eu gostei da ideia e eu decidi fazer essa parada também, cara. E é muito maluco dizer, mas, cara, deu muito certo. E quando eu tomei essa decisão de vender brigadeiro e fazer toda a diferença, eu não lembro exatamente como que foi o processo. Eu lembro que eu nesse tempo peguei acho que R$ 17 e consegui fazer uma quantidade X lá de brigadeiros, digamos, sei lá, uns 50, vendi cada uma R$ 2, e consegui ter um lucro aí de praticamente 60, R$ 70 por aí, vamos dizer assim. E aí, feito isso, eu fazendo esses brigadeiros, eu fui conseguindo comprar as coisas do meu garoto e tal, a gente foi enchendo o armário lá, aquela coisa toda. E é bem legal falar porque, cara, surgiu essa ideia de querer ser empreendedor na minha mente, desde aí. Porque desde pequenininho eu sempre quis ter um trabalho no qual eu fosse o chefe. E eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Falei, cara, quando eu descobrir uma profissão onde eu mesmo vou mandar, onde eu mesmo vou poder criar uma empresa, criar uma agência, ter o meu nome como o grande do negócio, aí sim vai fluir bastante coisa. Então isso aí sempre teve na minha mente. Sempre teve na minha mente. E essa foto aí, essa imagem que vocês estão vendo minha, ela pra mim ela representa o significado de alguém que busca ser um empreendedor. Essa imagem, quando eu me vejo nessa imagem, eu fico pensando que todas as decisões que eu tomei na minha vida até aqui, elas foram decisões que me fizeram ter sucesso. E que eu acredito muito que quando você decide mudar de vida, decide fazer alguma coisa que vá mudar o seu futuro, eu acho que vale muito você ter algo que você possa se inspirar. E sim, cara, eu me inspirei nesse vídeo, fui lá, fiz o que eu tinha que fazer, vendi os brigadeiros e deu certo. Mas aí a história não ficou só pelos brigadeiros, não. O que acontece? Nesse meio tempo que eu tava trabalhando com os brigadeiros e tudo, fazendo essa parada, teve um tempo que já não tava indo tão bem. Que eu precisava de um trabalho no qual eu precisava de ganhar dinheiro logo mesmo. E não tava dando tanto retorno. E aí eu tinha um amigo. Esse amigo ele hoje está em Minas.
É um vacilão. Mentira, não é um tão vacilão, mas é um cara que me abandonou. Me abandonou porque nunca mais ligou, nunca mais falou, mas eu vou entrar em contato com ele um dia. E aí, é, eu disse a ele que eu precisava muito de um emprego e que ele trabalhava com um negócio que eu não sabia muito bem o que era, que ele não me explicava muito, mas que eu pedia para ele me recomendar sempre. E ele sempre me recomendava, ele sempre falava de mim lá, só que não surgia vagas e tal. Ele já até chegou a levar currículos meus, só que eu nunca consegui ter essa oportunidade. Então, é, houve um tempo em que, de tanto eu pedir, surgiu uma oportunidade. Cara, essa oportunidade que surgiu foi a oportunidade de mudar, de fazer diferente, de pegar um trabalho, de conseguir ter um rendimento, de conseguir trazer um dinheiro onde eu pudesse ajudar minha família, principalmente meu filho que estava comigo. Então, eu agarrei a oportunidade do trabalho. E como é que surgiu essa oportunidade? Vamos lá. Eu lembro que era uma segunda-feira, tá? Era uma segunda-feira. E eu sempre fui um cara que eu sempre fiquei entregando muito currículo. Mas só que eu nunca conseguia achar um trabalho fixo. Mas eu sempre entreguei bastante currículo. Eu sempre pegava alguns trabalhos aqui, um trabalho ali. Só que a gente sabe que é muito ruim isso. É muito ruim. E a gente precisa ter uma renda fixa todo mês. A gente que tem família, a gente tem essa responsabilidade. E é uma responsabilidade grande, tá? Então, eu lembro que era uma segunda-feira e esse meu amigo ele me ligou e disse que esse rapaz ele queria me conhecer, o chefe dele. Aí a gente chegou lá na casa dele e tal. O cara já saiu, meu irmão, colocando umas paradas na minha mão assim pra trabalhar, quebrar parede, uns bagulho muito louco. Aí a gente foi, começou a se entrosar lá, começou a se conhecer, ele me perguntou algumas coisas, perguntou se eu já trabalhava e tal. Falei que eu já tinha uma, um desenvolvimento para algumas coisas, que eu sabia fazer algumas coisas. Mentira, a gente não sabia fazer nada. Principalmente no ramo que eu peguei, que foi o ramo de manutenção de piscinas. Aí, cara, eu peguei e agarrei a oportunidade. Ele falou, cara, olha só, o dia que surgir a oportunidade para você descer comigo, a gente vai, tá bom? Eu te levo junto, a gente desce e você me mostra o que você sabe. E não deu outra. Aí esse meu amigo, ele virou pra mim e falou assim, André, ele sentou comigo uma vez e falou, cara, eu vou pra Minas. Eu vou morar em Minas e lá eu vou cultivar a minha vida, vou seguir, vou fazer as minhas coisas e eu não vou estar mais nesse trabalho. E quando surgir o tempo de eu pegar e te dar a vaga, cara, a vaga é tua, por isso que eu tô te levando agora. Então, a partir disso, a partir dessa vaga, eu lembro que nesse tempo eu fiquei trabalhando poucas vezes lá na casa desse rapaz, né, que é o Leonardo. Trabalhei um pouco na casa dele lá, fazendo algumas obras, algumas coisas lá, que ele me pedia muito minha ajuda, e nisso a gente foi pegando até um pouco de amizade, tudo, ele foi pegando um pouco mais de confiança em mim, e isso é muito legal, isso é muito legal. Esse rumo dessa história vai ficar muito legal. Então, ele começou, eu comecei a pedir para ele, para que eu pudesse ter uma chance de conseguir ver como eram os trabalhos pelo Rio de Janeiro, sabe? Pela Barra da Tijuca, pela Serrinha, os lugares que ele rodava o Rio inteiro. Então eu queria ter essa parada, E aí surgiu a oportunidade de eu conseguir descer, de eu conseguir ir pra lá, no primeiro dia. Eu lembro que a gente chegou atrasado, ele tinha dado dinheiro de passagem e tudo, a gente chegou atrasado, eu e esse meu amigo, e aí ele cobriu a gente no esporro, mas aí a gente foi lá, resolveu tudo e trabalhamos. Aí, nesse tempo assim, a gente ficou praticamente uns. Eu acredito que a gente ficou uns 3 meses trabalhando junto, eu e esse meu amigo. Porque ele já estava pronto para viajar, ele já estava organizando as malas dele, estava falando com a família dele que já ia e tal. Aí, quando esse meu amigo virou para mim e falou assim, cara, eu vou sair do trabalho, agora a vaga é tua. Você agora vai pegar essa vaga no meu lugar e vai trabalhar, tá bom? Você vai agora poder ajudar a família e tal. E cara, isso é uma parada que eu sempre vou agradecer ele, porque foi uma coisa que eu precisava, que ele viu e me ajudou pra caramba. Então eu sempre vou ser grato a ele por isso. Aí, começamos. No mês dos 6 meses que a gente trabalhou junto, pra lá. Aí foi.
E a gente trabalhando. Como que era esse trabalho, André? Era o seguinte, a gente fazia manutenções de piscinas, no qual existe uma loja e a gente prestava serviços para essa loja. Vamos supor, pegar um serviço de montaria de saunas. Pra quem não sabe, saunas é como se fosse uma salinha pequena, tipo como se fosse um banheiro assim, as pessoas, com certeza vocês conhecem, mas que você pode colocar aquecedores lá. E que é bem interessante que a gente veja isso nos vídeos mais pra frente, assim, a amostra, e aí vocês vão entender bem. Mas é praticamente isso, é uma sauna com uma salinha pequena, com um negócio lá para poder sair aquela fumaça toda. Era bem legal. E a gente fazia manutenções de piscinas, que é aspirar a piscina, jogar cloro, essas coisas assim, de piscina mesmo. Se você tiver interesse e ter alguns comentários aqui, eu faço um vídeo só falando sobre isso, tá bom? Enfim, aí o rumo da história, a gente pegou trabalhando. Aí nessa casa, tinha uma casa que a gente fazia manutenção, uma mansão lá do Recreio. E nessa casa a gente não fazia só manutenção de piscina, a gente fazia a geralzona da piscina, a geralzona mesmo. Só que eu comecei a observar uma coisa que me chamava muita atenção, era de quanto ele ganhava para fazer aquilo, com o diferencial que ele me pagava, entendeu? E meu irmão, quando você pega essa visão, quando você começa a pensar esse tipo de coisa, você já sabe que vai ter que tomar uma atitude ali de perguntar, de falar. E tipo assim, eu falava mais do que ele conseguia ouvir, cara. Metade das coisas que a gente fazia, eu perguntava 3 vezes, 5, 10 vezes. Eu perguntava. Eu não tinha vergonha nem medo de perguntar. Eu perguntava. Cara, é assim que se faz, é esse botão que eu aperto. Meu irmão, uma vez eu cheguei dentro de uma casa de máquina, eu virei pra ele e falei assim, Léo, esse botão aqui é o botão que vai ligar a bomba? André, aperta esse botão. Sabe o que acontecia? Eu tomava um choque. Ele falava assim pra mim, André, aperta o botão certo, liga essa... E eu perguntava. E, cara, essa parada de você querer aprender, de você querer entender como que funcionam os processos, é assim mesmo. Eu praticamente eu aprendo assim, eu gosto muito de perguntar as coisas. Então, o resumo dessa história é que eu comecei a observar, né, como ele trabalhava, como ele fazia, como que funcionavam os projetos dele e tal. E a gente, com o decorrer do tempo também trabalhando junto, a gente foi vendo, né, como é que acontecia. E aí eu perguntei pra ele, uma vez, quanto que ele recebia pra fazer aquela geral da casa. Sentado assim, conversando mesmo, naquela tarde tomando um cafezinho. Eu sentei com ele e perguntei, Léo, quanto que você ganha fazendo aquela manutenção daquela casa lá, aquela mansão? A manutenção externa, que é do lado de fora. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, eu ganho R$1.400 pra fazer aquela manutenção. Eu falei, caramba, cara, que massa, você ganha R$1.400? Sim. Aí, cara, aquilo ficou martelando na minha cabeça durante meses. Por quê? O que ele ganhava ali, o que ele ganhava naquela manutenção, era o que eu ganhava no mês. Mas com um porém. Eu não chegava a ganhar nem 1.400 por mês. Eu ganhava R$200 por semana. E quando eu fazia os extras, que era no final de semana, sim, rolava um dinheirinho e tudo. Eu praticamente não ficava duro. Isso era bom, cara. Isso era bom. Só que não era bom pra mim. Porque houve um tempo em que eu já não estava me contentando em ganhar o que eu estava ganhando. Saca? Então, é bem interessante que quando eu comecei a botar esse tipo de pensamento na minha cabeça, eu comecei a observar muito mais. Por exemplo, a gente observa muito, mas eu passei a observar tipo 3 vezes mais assim as coisas. Como funcionava, como a gente trabalhava, como a gente podia desenvolver aqueles projetos, saca? Então, quando a gente ia nas lojas, eu pegava papéis de orçamentos e via os valores das coisas. Eu observava como eram feitos os serviços, como eram feitas as instalações. Tinha vezes que ele falava assim, André, fica no carro porque é serviço de gente grande. Eu pedia pra subir, eu subia e via, sabe, aqueles empresários trocando ideias, falando que queria fazer instalações grandes. E eu tava no meio dessas pessoas. Foi aí que despertou o desejo e a fome de querer fazer algo assim, algo grande, saca? Então,
o que me despertou essa alma de empreendedor, esse espírito de empreendedor que eu digo que eu tenho hoje, foi que por eu observar muito, essas coisas e estar no meio de gente grande, foi que eu comecei a querer isso pra mim. Então, resumindo aqui, o que aconteceu? Nesse tempo, houve um tempo em que as coisas já não estavam indo tão bem nesse trabalho, até também por causa da quantidade que eu recebia lá, né? Então, já não estava indo tão bem. E aí eu comecei a ficar um pouco conformado, né, com essas coisas. Eu chegava até a comentar com a minha esposa e tudo, falava com o pessoal. Teve muitas histórias que vai além disso até, que não cabe aqui contar, né? Até porque ficou no passado. Mas que eu acho que quando a gente decide fazer uma coisa, eu acho que essas pequenas atitudes que geram ações gigantescas, saca? Então, quando eu vi que as coisas já não estavam indo tão bem, a gente tinha uma cliente que era daqui de Queimados, no qual fazia manutenção, só que eu ganhava em cima dessa manutenção, eu não ganhava a manutenção toda. E no caso, assim, manutenção de piscina que a gente fala, a gente ganha praticamente 250 por mês a R$ 1.300 por mês, dependendo da piscina, entendeu? Então, é bem interessante porque eu pedi para que ele me desse essa manutenção. Eu falei assim, cara, eu vou aprender com essa manutenção o quanto eu puder, vou continuar trabalhando até onde der, e aí a gente vai vendo o que vai acontecendo com o tempo. Então, quando eu peguei essa manutenção, né, pra fazer, que é aqui na minha cidade também, e ficou até um pouco melhor, mais fácil, né, eu comecei a ver que eu poderia fazer muito mais. Eu comecei a ver que já não era tão difícil. Eu comecei a manusear. Chegou um tempo em que nessa casa que eu fazia esses trabalhos, né, que era essa mansão, eu já estava fazendo sozinho, já estava fazendo coisas sozinho. Eu vi que eu já não estava tendo muitas dificuldades no que eu tinha. E isso é o aprendizado, cara. Isso é com o tempo mesmo. Você vai aprendendo com o tempo, vai desenvolvendo. As coisas realmente são com o tempo. E que é muito legal de falar, porque eu sei que o quanto eu ralei para aprender essa parada. Os tipos de pessoa que eu tive que lidar para aprender isso. Isso é muito legal, porque vai além de mim, tá, gente? Vai além de mim, vai além de conhecer, de saber, vai além de querer, saca? É muito legal porque, tipo, quando você tem uma visão diferente, é muito massa. Então, não é só você querer, é você estar no meio de pessoas que fazem aquilo. Estar no meio de pessoas que entendem do assunto, de você perguntar para pessoas que já fazem aquilo há muito tempo. Então, essa foi a ideia que eu tive. E aí as coisas, como não estavam indo tão bem e tal, houve uma situação que aconteceu, né, que também não cabe falar, mas que me fez me perguntar uma coisa: cara, se eu posso pegar um, posso pegar vários clientes. E aí com essa ideia, chegou o tempo que a gente, né, falou, ou eu me demitia, ou ele me demitia. E aí acabou que aconteceu, né, os dois. E aí eu fiquei meio perdido, só tendo aquela manutenção e tal. Até que, depois de uns 2 meses, mais ou menos, eu fazia também a manutenção em Nova Iguaçu, nesse meio tempo que eu trabalhava com ele lá embaixo. Eu fazia a manutenção em Nova Iguaçu. E aí, Nova Iguaçu fica 3 cidades depois da minha. Aí eu peguei, né, fiz essa parada. Aí eu falei com ele, falei, cara, me dá aquela manutenção de Nova Iguaçu também, pra eu poder manuseá-la, pra eu poder ficar com ela e aprender mais. E aí veio o segundo cliente. Aí esse meu primeiro cliente que eu peguei, que eu tinha pedido pra ele, que era aqui na minha cidade, ela me recomendou pra uma pessoa pra fazer uma troca de areia, que também é um assunto pra outros vídeos, caso vocês tenham interesse, tá? Mas que troca de areia é praticamente um filtro grandão, assim, uma parada muito gigante, bizarro de falar pra vocês, mas que é bem legal. Isso, tem um monte de areia lá dentro lá, mas também não cabe falar aqui. Enfim, resumindo, aí eu fui, né, não sabia fazer muito essa parada, mas já tinha feito tantas vezes que eu vi. E aí eu peguei, cobrei um valor lá, né, consegui falar com a moça, cheguei lá na casa dela e fiz o serviço que eu tinha que fazer.
recebi e fui embora. E cara, pô, isso é massa, isso é massa, isso é legal. E aí com o tempo, as coisas foram desenrolando, aí veio o terceiro cliente. E aí eu já tinha de Queimados, de Nova Iguaçu, e a de Queimados, de Nova Iguaçu, e mais uma aqui em Queimados. Duas aqui em Queimados e uma em Nova Iguaçu. E aí já eram R$ 700. Deixa eu ver, 500, R$ 750 que eu já tava recebendo. Isso com 3 clientes, tá? Com 3 clientes. E o que é mais legal de tudo é que, tipo assim, tudo que eu tava fazendo de manutenção de piscina, foi o que eu tinha observado e aprendido lá atrás. Entendeu? E aí quando eu vi, depois de um ano, eu comecei a pegar alguns clientes mais, fui recomendado. E graças a Deus, hoje eu tenho mais de 7 a 8 clientes fechados, fixos, tá? Isso num total assim que eu falo, porque se somar todos os clientes que eu tive cada tipo de cliente, tive cada cliente maluco, mas que é muito louco de falar, mas que também é muito legal. Porque quando você toma uma atitude, né? E atitudes mudam muita coisa e toma decisões certas, qual vai te levar para um caminho certo, cara, o jogo vira e é muito legal, é muito massa. E, cara, eu arrisco dizer que, tipo, essa decisão que eu tomei foi o que me despertou mais um desejo grande de querer evoluir e crescer. Por isso que essa foto, ela representa muita coisa pra mim. Ela representa algo que me fez despertar esse espírito de empreendedor. Então, é, quando eu decidi isso, gente, quando eu decidi realmente mudar de vida, mudar, né, o rumo dos meus projetos de trabalho e fazer alguma coisa pra mudar minha situação, cara, eu fui lá, meti a mão e fiz. Meti a cara, não sabia, fiz com medo mesmo e arrisquei e consegui, tá? É, então, o que eu recomendo é que a gente tenha atitudes pra gente fazer as nossas escolhas. Cara, se você decidiu fazer alguma coisa que vai te levar pra um bom caminho, cara, faz aquilo, faz sem medo, arrisca mesmo. Porque pequenas atitudes geram grandes ações. Geram grandes ações. E eu passei meses só observando e calado e aprendi. E hoje eu tô aqui pra contar isso. Então, é bem legal, tá? E o que entra do marketing digital dessa parte aí, o que entra no marketing digital dessa parada de manutenção de piscina é que eu já conhecia o marketing, eu já conhecia o marketing digital, eu já pesquisava, buscava algumas coisas, mas só que agora, nesse tempo, que eu comecei a me desenvolver mais e evoluir mais com marketing, tá? E é bem legal porque eu criei um site de piscina, não ficou tão bom esse meu site, mas eu criei um site de piscina só para eu poder lembrar de alguns clientes que eu peguei já na vida e que me fizeram aprender muitas coisas, cara, muitas coisas. Nessa casa aí que eu tô nessa foto, é a casa do André. Gente, essa história é muito engraçada, olha só. Essa manutenção era de um rapaz que ele era muito legal. Ele era muito gente boa mesmo. Muita gente boa, cara. Mas quando eu fui fechar a manutenção com ele, no dia que eu fui recomendado pra ele, eu fui lá. Aí, né, eu cheguei na casa dele, tava um rapaz lá com ele, acho que ajudante dele, não sei. Aí eu cheguei lá, né, pra poder falar com ele sobre a manutenção, o valor, falar dos materiais que a gente precisava comprar pra poder ir mantendo a piscina no mês. Cara, a minha manutenção eu cobrei pra ele R$ 250 mensal. Aí ele virou pra mim e falou assim, pô, cara, dá pra tu fazer 150, que não sei o que, tal, tal, tal. Falei, cara, não tem como eu abaixar o valor da minha manutenção, sendo que, poxa, é o meu serviço, é o meu trabalho, eu não posso fazer isso. Cara, aí, assim, surgiu uma coisa na minha cabeça, uma ideia na minha cabeça. Surgiu uma ideia maluca na minha cabeça. Falei, cara, fecha com ele, eu vou fazer um negócio com ele. E aí, cara, trabalhando os tempos assim, recebendo 150 dele e tal, né, por mês. Aí eu deixei passar uns 5, 6 meses mais ou menos,
trabalhando com ele, né? Aí, quando eu vi que tava tudo aliviado, assim, quando eu vi que tava tudo tranquilo, assim, com a nossa manutenção, a piscina tava clarinha, tava tudo certo, ele tava gostando do trabalho e tudo. Cara, eu fiz esse cara me odiar, cara, com todas as letras possíveis. Eu fiz esse cara me odiar. Cara, eu peguei essa manutenção dele. E aí eu cheguei um dia lá no sábado, eu tava tão cansado esse sábado, eu usei meu cansaço com raiva dessa piscina. Aí eu peguei, cara, eu aspirei metade da piscina. Aí, imagina, ficou metade verde, metade azul. Cara, aí tipo, eu peguei os negócios, só quando você pega os equipamentos pra poder aspirar a piscina, geralmente molha muito as coisas. Molha o chão, molha em volta da piscina, molha as coisas que estão em volta. E aí, cara, eu peguei, né? Guardei os equipamentos onde tinha que guardar, mas deixei molhado lá. Geralmente eu seco, deixo tudo bem organizado para que eu não tenha problema com os clientes, né? E aí eu peguei, deixei tudo lá do jeito que tava. Deixei tudo lá do jeito que tava, tudo bagunçado, desorganizado. E aí, tipo, eu fiz metade do serviço, né? Que eu aspirei metade da piscina, sequei metade do chão e deixei metade das coisas guardadas. Cara, aí eu peguei e fui embora. A esposa dele ligou pra ele e falou um monte com ele. Falou um monte. Que esse rapaz da piscina é isso, que não sei o que, 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 falando e tal. Aí ele pegou e me ligou. Ele pegou e me ligou e ainda teve a audácia de falar. Ainda teve a audácia de falar assim, ó. Caraca, cara, você foi lá em casa, você deixou a piscina assim assado, que não sei o que não sei o que lá, e você deixou tudo sujo, tudo molhado, você não secou, não limpou a piscina direito, não limpou as bordas. E a piscina dele é branca, cara. A piscina dele é branca. Então a gordura solar que gera dentro da piscina, ela deixou tudo manchado assim as bordas, ficou muito feio. Eu limpei só metade. Deixei só na metade limpa. E aí, cara, o rumo desse bonde aí é que eu virei pra ele e falei assim, depois que eu ouvi tudo que ele falou, que eu deixei tudo lá desorganizado. Gente, isso não é falta de profissionalismo não, tá? Isso é uma lição que eu queria dar pra esse cara. E eu vou falar que foi muito engraçado. Eu virei pra ele e falei assim, cara, olha só, deixa eu te falar uma coisa. O meu serviço, ele é 250. Você me paga 150. É isso aí que eu vou te entregar. Metade do serviço. Metade do serviço. Se você quer o serviço completo, você paga 250. Nunca mais esse cara me ligou. Nunca. Hoje tem. Acho que vai fazer uns 6 meses que ele não me ligou. 6 meses. Depois disso eu liguei pra ele, depois de um tempinho. Deixei passar uma semana, ele veio a barra, tentei ligar, mas não respondeu, não falou mais nada. Aí eu deixei pra lá. Mas, cara, a gente também não pode se limitar por causa de dinheiro. A gente precisa fazer o serviço por completo e ganhar por completo por isso. Até porque eu nunca vou entender o trabalho que ele faz e o porquê que ele ganha. E ele também nunca vai entender o meu porque eu ganho aquilo. Porque a gente precisa, a gente coloca todo o nosso esforço para fazer o trabalho com excelência. Então, a gente precisa entregar um trabalho com excelência, mas a gente precisa também receber com excelência. Entende? Então isso é muito importante. E é por isso que essa foto, ela representa muito isso pra mim. E é justamente na casa dele que eu tô. Então, toda vez que eu olho pra essa foto, eu fico pensando, cara, você pode ser muito mais. Vale muito mais. Arrisca, faça o que tiver de fazer, cresça na vida, nos negócios, nos projetos que você pode tomar as melhores decisões para que você evolua bastante. Então, é isso que essa foto representa para mim. Ela representa oportunidade, dignidade, atitude, decisões, e com isso tudo as coisas ficam muito diferentes, tudo muda. Então, com a atitude certa, as coisas mudam muito, demais. Tome a atitude certa e siga nos teus projetos, tá? E essa é a mensagem que eu quero deixar aqui no vídeo de hoje. Eu acho que ficou bem legal porque era uma coisa que eu tava doido pra falar aqui no canal e que eu tenho certeza que vai agregar muita coisa aí pra muitas pessoas no futuro, tá? Principalmente quando eu começar a investir no meu canal pra alcançar mais pessoas, tá? Mas basicamente essa mensagem que eu queria deixar pra vocês, tá?
Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, família. Valeu.